Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos falar sobre a lição de número 9, cujo título é O Reinado de Davi. Nós vamos ver nessa lição que Deus cumpriu aquilo que havia dito, que Davi seria o rei de Israel. Quando Davi, depois de toda a perseguição de Saul, e conquista a vitória em Ziclag, quando toma de volta aqueles que haviam sido sequestrados e todos os bens, Davi recebe uma notícia de uma amalequita que chega com a informação de que Saul havia morrido, dizendo que ele, na verdade, havia matado Saul. Mas ele estava dizendo isso muito possivelmente para receber de Davi algum prêmio. O fato é que ele é morto por ter sido declarado o assassino de Saul, e Davi sente com tristeza aquela informação. Primeiro porque ele gostava de Saul, era o rei de Israel, que havia sido ungido por Deus, e também e principalmente porque naquela batalha sobre as montanhas de Gilboa morreram Saul e 3 de seus filhos, incluindo Jonatas, a quem Davi era muito apegado e era o seu grande amigo. Davi sente tristeza por essa situação, mas percebe que Deus está, na verdade, conduzindo a história para que ele venha a ser o rei sobre Israel. Num primeiro momento, Davi vai assumir o reinado em Hebrom, porque os homens do sul entendem que Davi é o rei. E, enquanto isso, Abner, o general de Saul, põe Isbosete, filho de Saul, sobre o trono em Israel. Mas essa situação é uma situação que vai gerar conflitos, porque depois Joabe vai ter lutas e morte de Abner e de Isbosete. E, finalmente, todo Israel, diz o texto, como um só homem, procura Davi e faz aliança com Davi. Eles dizem que querem que Davi seja o rei sobre Israel. De maneira que Davi reinou 7 anos em Hebrom e os outros 33 anos em Jerusalém. Foi assim o seu reinado. É importante nós vermos que este episódio é muito marcante, porque Deus já havia escolhido Davi, e Davi já havia sido ungido por Deus, rei de Israel. Mas agora não é só Davi que quer fazer aquilo que é a vontade de Deus, mas é Israel, todo o povo em Israel, os anciãos que se reúnem como um só homem e entendem que Davi é aquele que foi escolhido por Deus para ser o rei, e Davi então é o rei sobre todo o Israel a partir daquele momento. Tem 2 coisas muito importantes que Davi vai fazer a partir disso aí. A primeira coisa que Davi vai fazer é providenciar um lugar para que o seu reino possa ser estabelecido. Lembre que Saul era da tribo de Benjamim e praticamente reinou em casa. Saul não tinha uma sede de governo nova construída e praticamente ficou ali mesmo na sua tribo. Enquanto que Davi percebe que precisa de uma coisa nova, então ele ataca a cidade de Jebus, dos Jebuseus, a cidade de Jerusalém. É uma cidade sobre um monte que tem uma muralha, portanto muito difícil de ser conquistada e que seria um lugar seguro para uma sede de governo. Davi faz algo muito interessante, porque ele desafia os seus homens a conquistar aquela cidade, e os jebuseus se sentiam muito seguros ali. Mas Davi diz que aquele que conseguir entrar na cidade e lutar ali, conquistá-la, seria feito capitão do seu exército, teria um lugar de destaque no seu exército. O fato é que Joabe e alguns homens encontram uma entrada através da fonte de água que está no pé do monte, e por dentro da fonte eles conseguem sair por trás da muralha, já dentro da cidade de Jerusalém, e a tomam dos jebuseus,
de maneira que Jerusalém vai ser a sede de governo de Davi. E a partir daí, todos vão chamar Jerusalém de a cidade de Davi, o lugar que Davi conquistou, e nenhuma tribo poderia tomar para si a honra de ter o rei em uma das suas cidades, porque Davi tem cidade nova, sede nova, que ele vai ampliar, construir ali os seus palácios, e muito depois o templo também seria construído ali por Salomão. Davi vai fortificar a cidade de Jerusalém e ali vai estabelecer o seu governo. A outra coisa importante a observar é que Davi também vai organizar o seu governo. De todos os aspectos, Davi tem escrivão, Davi tem general, Davi tem um exército profissional, os seus valentes estão à frente desse exército como uma guarda pessoal. Davi tem os sacerdotes que estão com ele e que vão ajudá-lo em todas essas decisões. Nós vamos ver também os profetas que estão com Davi, Natã, Gade. Ou seja, é um governo que se preocupa com todos os aspectos. O aspecto administrativo, o aspecto do espiritual, o aspecto militar, o aspecto das conquistas e do estabelecimento do território. Então, Davi é um homem que Deus dá inteligência para organizar em tudo esse seu governo e para fazer com que ele seja próspero e o nome do Senhor seja glorificado através de Davi. Pensando no aspecto espiritual, a segunda coisa que Davi faz, depois que conquistou Jerusalém, estabeleceu o seu reino ali e que as coisas estão já bem encaminhadas, Davi se propõe a trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Vamos lembrar que a arca havia sido tomada desde a época em que Samuel era ainda criança e os filisteus tomaram a arca dos filhos de Eli, e a arca passou uns dias em território filisteu, depois é devolvida para os habitantes de Bet-Semes e depois é enviada para Kiriat Jearim, quando passou cerca de 20 anos ali na casa de Abinadab, e Davi vai até lá para trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Interessante observar que, num primeiro momento, houve aquela situação em que Uzá é morto por tocar na arca, mas Davi tem o seu coração voltado para Deus e ele vai buscar nas Escrituras qual é a forma correta e entende que a arca do Senhor precisa ser transportada nos ombros dos levitas, dos coatitas, e então ele prepara os levitas e traz a arca para Jerusalém e prepara um lugar aonde essa arca vai ficar. É interessante nós observarmos que a Bíblia diz que na Jerusalém futura Deus há de restaurar o tabernáculo de Davi. É o lugar de adoração, aonde a arca ali estava e aonde Davi instituiu cânticos e cantores e músicos e pessoas para adorar a Deus diante da arca que representava a presença de Deus ali. Aí nós vamos ver que Davi não só preocupou-se com o administrativo, com o estratégico, com o militar, com o organizacional, mas ele também tratou de restaurar o culto, restaurar a adoração, restaurar o lugar onde Deus seria adorado, porque não só a arca havia sido tomada nos dias de Eli, como o lugar de adoração em Nob havia sido destruído por Saul e, portanto, precisava de um novo lugar de adoração. E aí nós vamos ver que também Davi intentou em construir um templo para Deus em Jerusalém. É a ocasião em que ele procura o profeta Natã, e Natã, no primeiro momento, até diz a Davi que Deus aprova o projeto. Mas depois o próprio Deus diz que não, porque Davi é um homem que derramou sangue com as suas mãos, mas que seria o filho dele que ia construir o templo. Mas naquele mesmo momento, Deus faz uma aliança com Davi e promete que o filho de Davi construiu o templo, que a casa de Davi seria fixa como a casa do reinado de Israel
e que Deus abençoaria a prosperidade da família de Davi, de maneira que todos os reis do Reino do Sul foram reis da linhagem de Davi, e Davi é estabelecido como o padrão do reinado em Israel. Todo rei que serviu a Deus, que adorou o Senhor, que andou em conformidade com a vontade de Deus, se diz que esse rei andou nos caminhos de Davi, seu pai. E todo rei que afastou-se de Deus, que não buscou ao Senhor, que desobedeceu e foi em busca de outros deuses, se diz que ele não andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou seja, Davi é o padrão para o comportamento de um rei em Israel, e Deus faz essa aliança com Davi, e quando os filhos de Davi não estão mais sobre o trono, porque também o cativeiro babilônico provocou isso por causa do pecado do povo, mas Deus prometeu que haveria um que se assentaria no trono de Israel para sempre, e ele é da linhagem de Davi, Jesus, o Messias, que disse o profeta Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e ele disse: Deus vai dar o trono de Davi, seu pai, a esse Messias, de maneira que ele é o grande representante da aliança que Deus fez com Davi. E aí nós vamos perceber então que Davi vai organizar completamente esse reinado em Israel, estabelecendo alianças, conquistando os seus inimigos. É quando nós vamos ver o território de Israel mais ampliado em termos de conquistas. Venceu os filisteus, venceu os arameus, venceu os amonitas, venceu os moabitas, e assim o reino foi estabelecido. Várias nações ao redor são nações que servem a Davi, e a casa de Davi é próspera, o seu reino é muito abençoado. Ele é um grande guerreiro que conquistou tantas coisas e fez com que o reino de Israel fosse destacado. O período do reino de Davi e Salomão se entende que é o período áureo do reinado em Israel, e que muito das conquistas de Salomão foram, na verdade, coisas já estabelecidas por Davi, inclusive o templo que foi construído, todo o material e o projeto Davi já havia deixado ali. E assim Davi vai se estabelecer como o grande rei de Israel, a ocasião inclusive em que um dia Davi sai à guerra com os seus valentes. Um gigante filisteu, outro que não Golias, luta contra Davi e quase o mata. Os seus valentes vêm em seu socorro. Davi já está velho, não é mais aquele guerreiro tão novinho que lutava ao lado de Saul, mas os homens ficam tão preocupados em que Davi pudesse morrer, que eles dizem assim: nunca mais sairás à guerra conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Tal é a importância de Davi para aqueles homens e para a nação de Israel, e tal é o valor que eles dão a esse rei que Deus estabeleceu, e o próprio Deus vai dizer que Davi é um homem segundo o seu coração, um homem que faz toda a sua vontade. Aí nós percebemos, queridos, a grande diferença quando nós estamos dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos manda fazer, como nós somos abençoados e como tudo aquilo que nós pomos as mãos para fazer tem a bênção de Deus, porque é o Senhor quem faz todas essas coisas. Davi é apenas um instrumento, é o homem que Deus escolheu para estar assentado no trono. E mesmo lutando guerras, mesmo enfrentando inimigos, mas Davi é vitorioso e ele glorifica a Deus em tudo que faz, porque é o homem escolhido por Deus, o homem no lugar certo, fazendo a coisa certa, segundo a bênção de Deus, e Deus é glorificado através disso. Que possamos procurar sempre nos espelhar em Davi, tendo como modelo de uma pessoa que queria agradar a Deus e que, apesar de toda a perseguição, ele creu que Deus faria com que as promessas se cumprissem na sua vida, e ele de fato assentou-se no trono
e veio a ser o grande rei de Israel e que Deus foi glorificado na vida dele. Eu quero pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, marque o sininho para receber as notificações, curta esse vídeo, compartilhe, convide pessoas que você conhece para assistir, envie para os seus alunos, para os seus colegas, enfim, nos ajude a divulgarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Até a próxima lição.